Amém, amados. Deus trouxe uma palavra ao meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite. E é um texto que eu já ministrei sobre ele, né, várias vezes, porque é um texto que eu gosto muito. Mas é um texto que Deus ele sempre revela algo novo, de forma diferente para nós. Está no livro de João, no capítulo 21 de João, nos versículos de 3 até o 6. E enquanto você acha, eu quero fazer uma pergunta para você, né? Quem nunca teve um dia ruim? Sabe aqueles dias onde tudo parece que está dando errado, né? Às vezes a gente tenta fazer algo, não consegue, ou gasta muito tempo fazendo alguma coisa e não dá certo. E às vezes nós ficamos profundamente frustrados, né, com uma situação como essa. E na verdade nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias, muitos dias difíceis, muitos dias ruins, né? Para algumas pessoas tem sido mais difícil do que para outras. E esse texto, ele traz justamente um momento de grande dificuldade para os discípulos e um momento que eu entendo aqui que pode nos ajudar a enfrentar as nossas frustrações, né? Então, João 21, versículo 3 a 6. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Amém. Os dias não eram mais os mesmos para os discípulos, né? Não eram dias como aqueles que eles tinham vivido durante 3 anos e meio. Eles tinham passado dias maravilhosos com Jesus. Eram dias cheios de surpresas, aonde Jesus ensinava, havia milagres, havia uma multidão de pessoas correndo, né, atrás deles, porque afinal de contas eles eram os discípulos próximos de Jesus e podiam levar, né, até Jesus. Então eu imagino que eles viveram dias assim, era dias de muita intensidade, né? Aqueles dias que nós também vivemos. Às vezes nós trabalhamos demais e nós não temos tempo de parar, mas nós ficamos alegres com isso, ficamos felizes porque nós estamos sendo produtivos, né? E agora aqui nesse momento nós vemos o tempo deles de frustração. E Pedro aqui, ele é a cara da frustração, né? Se alguém representa a frustração aqui, é Pedro, né? Quando você estiver se sentindo frustrado, você pode dizer assim: eu tô igual Pedro lá naquele dia, né? Vou pescar, né? Tem até aquela brincadeira que as pessoas dizem, né? Tá nervoso? Vai pescar, né? E Pedro, ele decidiu ir pescar. Tudo estava difícil mesmo. E ele decide, então, ir pescar. E os outros que estavam ali com ele compartilhavam daqueles sentimentos e disseram assim: não, nós vamos com você. Nós estamos juntos nisso. Nós também estamos nos sentindo frustrados. Só que o mar não estava para peixe.
Então, a coisa já não estava boa. Aí eles foram lá pro mar, né? E o mar também não tinha peixe. Foi a noite inteira e eles já tinham passado por isso outra vez, né? Mas agora tinha um diferencial. Da outra vez, Jesus estava ali por perto e eles tinham visto um grande milagre acontecendo. E se a gente for lembrar aqui o contexto dessa situação, eles tinham visto Jesus ser crucificado, Jesus morrer e eles viram Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou, mas Jesus não estava com ele como eles imaginavam que seria. Jesus não estava 24 horas como era. Jesus apareceu para eles e desapareceu. E agora talvez eles fiquem pensando, mas vai ser desse jeito? Jesus vai ficar aparecendo e desaparecendo? Como que será que vai ser? Devia ter 1000 perguntas. Isso não parece muito diferente do que acontece às vezes com a gente. O que fazer, né? Quando a sensação de frustração é maior do que os nossos sentimentos de esperança, maior do que o nosso sentimento de sonhos realizados. Eles tinham tantas experiências, mas naquela hora parece que eles nem se lembravam mais de tantas experiências que eles tiveram com Jesus. E o que a gente faz quando nós estamos frustrados? Algumas pessoas comem chocolate, né? Resolvem comer um chocolate, outras vão pescar mesmo, literalmente, outras se trancam num quarto e vão chorar. Existem tantas coisas que nós fazemos quando estamos frustrados, né? Então, assim, o que fazer quando aquilo que a gente esperava não está acontecendo? Essa semana eu fiquei um pouco frustrada. No domingo estávamos todos muito animados com a vacina, mas quando eu vi a quantidade de vacina que chegou aqui para Juiz de Fora e quando eu vi a quantidade de profissionais de saúde que precisam ser vacinados e tantas outras pessoas que precisam ser vacinados, né, na minha frente, alguém, né, estava falando, né, que bom da vacina. Eu fiquei com vontade de escrever assim, mas é muita gente para pouca vacina, né? Mas eu não falei nada não para não tirar, né, a alegria da pessoa, né? Mas eu fiquei um pouco frustrada ali naquele momento. E o que fazer nesses momentos, nessas situações? E tem algo interessante na Bíblia, porque a Bíblia, ela não é muito boa com os heróis, não. Ao contrário da literatura da época de Jesus e da época que a Bíblia foi escrita, os gregos, por exemplo, tinham muitos heróis, né? Eles tinham Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, tinham lá Perseu, né? Então haviam vários heróis, pessoas que eram os heróis, que eram semideuses, né? Mas a Bíblia, ao contrário, ela mostra as pessoas acertando, fazendo grandes acertos, mas mostra as pessoas também, né, vivendo situações de baixa, situações maravilhosas e de repente uma situação de baixa. Se você pegar qualquer personagem bíblico, você vai perceber que todos eles tiveram os seus dias de angústia, de frustração, de decepção, dias aonde eles não estavam vendo, né, o que fazer.
E a gente pode falar assim, mas e Jesus? Sim, até Jesus teve o dia dele de ter o seu suor transformado em gotas de sangue. E naquele momento ali, tudo que ele queria era que Deus livrasse ele daquele cálice. E Deus não livrou daquele cálice, né? Ao contrário, Jesus passou por todas as dores e somente no terceiro dia depois da sua morte é que ele venceu a morte e ressuscitou. Então, mas tem uma coisa interessante, vocês já pararam para pensar que Jesus apareceu para multidões quando ele estava antes da sua morte. Mas quando ele ressuscitou, o maior número de pessoas que ele apareceu foi para 500 pessoas. Para alguém que tinha aparecido para multidões de 6.000 e para aquela época, né, um número muito, muito grande, e para os números tão grandes de pessoas, mas no momento da sua ressurreição, Jesus aparece para o seu grupo íntimo, para os seus discípulos, e o maior grupo que ele apareceu foi 500 pessoas. Isso nos faz pensar, amados, que mesmo Jesus, com todo o seu poder e glória, né, ele só pode mesmo, né, nós só cremos em Jesus pela fé, porque sempre vai aparecer alguém para dizer assim, mas será que esse negócio que ele ressuscitou é verdade? Porque nem todo mundo viu. Ele disse que haverá um dia em que todo olho verá. Mas na ressurreição dele, não foram muitas pessoas que o viram. Acho que você está me entendendo, né? Mas vamos partir para o seguinte, o que a gente pode fazer quando nós estamos muito frustrados? Algo que esse texto aqui nos ensina. Primeiro, deixar o dia clarear. Porque você já observou que à noite a dor sempre parece maior? Né? Não sei se você já teve dor de dente. Gente, dor de dente à noite é a pior coisa que pode ter. Você não consegue dormir e você fica doido para o dia clarear, né? Ou quem está passando mal, né, e tem uma noite difícil, por exemplo, fica assim, né? A primeira coisa quando acorda e conversa com alguém, diz assim, eu não vi a hora do dia clarear. Porque à noite tudo parece ser mais difícil. Por isso, a palavra do Senhor, ela nos fala de um texto que a gente até repete ele muito, mas a gente não pensa muito sobre ele. Diz assim, ó, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O Salmo 30, versículo 5 diz isso, né? O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. E você pode dizer assim, mas eu já chorei muito, aí de vez em quando de noite aí, e choro uma noite, choro outra, choro mais outra, e a alegria não tá vindo pela manhã, não. Mas aqui, né, não é exatamente esse tempo de uma noite, de um dia. Porque a palavra noite na Bíblia, muitas vezes, né, numa boa parte delas, ela tem um sentido simbólico, um sentido figurado. Né? O próprio Jesus, ele disse isso, ele falou assim, ó, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí ele disse assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ou seja, eu estou iluminando as trevas. Você imagina o seguinte, num tempo em que não havia luz elétrica, a noite ela se tornava um tempo de maior perigo, né? Hoje nós temos luz elétrica, nós temos, nem todos têm, né? Mas a maioria, por exemplo, na nossa cidade aqui, né? na nossa rua, nós temos, nós temos as luzes que iluminam, né? Se a gente precisar sair de casa, mas eles não tinham essa iluminação pública.
Então, quando eles pensavam na noite, eles sempre pensavam a noite como um perigo, um momento de perigo. Quando nós estamos frustrados, nós precisamos esperar que o dia clareie. Isso significa que existe um tempo para a noite, existe um tempo para o dia. Existe um momento que as coisas estão piores, mas isso não será para sempre. Nós temos às vezes a tendência a achar que tudo será para sempre, né? Até já dizia o Legião Urbana, né, que o para sempre sempre acaba, né? E tem coisas boas que acabam, mas pode ter certeza que as coisas difíceis também acabam. No verso 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Quando nós estamos muito frustrados com uma situação, os dias parece que não têm fim. Parece que eles não terminam, parece que eles não acabam. Parece que a dor não está terminando, que aquela situação, nós não vamos vencer aquela situação. Mas o dia virá, aonde nós vamos poder enxergar melhor o que fazer. E aí é necessário que nós tenhamos essa certeza de que tudo na vida passa. Tudo passa. Só tem algo que não passa, que, segundo a Bíblia, é o amor. A Bíblia fala sobre as 3 virtudes: a esperança, a fé e o amor, sendo que o maior deles é o amor. E aí a gente vai ver lá no livro de João, quando João diz assim, 1 João, que ele diz várias vezes que Deus é amor. Por que quando nós estivermos na glória com o Pai, nós não precisaremos mais de esperança, nós não precisaremos mais de fé, mas nós precisaremos do amor de Deus. Ele estará lá conosco. Nós não precisaremos mais de fé, porque nós já estaremos vendo tudo que nós precisamos. E a Bíblia diz que Ele é o sol, né? O sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Nós cantamos aqui: és a nossa estrela da manhã. Então, a frustração, ela nos leva a achar que vai ser sempre dessa maneira. Mas aqui na palavra do Senhor nós encontramos que ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Há algo também que nós precisamos ter uma compreensão. Porque o grande perigo de nós estarmos muito frustrados é que às vezes nós ficamos cegos para enxergar as pequenas surpresas que Deus está fazendo para nós, que Deus está trazendo, a ponto de nem reconhecer que é Jesus que está vindo se encontrar conosco, né? O texto diz que Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu entendo aqui que Jesus foi se encontrar com eles ali, porque ele precisava mostrar que o passado deles não iria suprir a frustração que eles estavam sentindo, né? Então, eles voltam para a pesca como um retorno àquilo que eles faziam antes, quem sabe esperando viver um grande milagre como eles viveram com Jesus. Mas só que Jesus os tinha tirado da pesca. E muitas vezes nós ficamos repassando o que nós fizemos de errado. E a gente diz assim: a gente podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo outro, eu poderia ter tomado essa ou aquela decisão, mas não tomamos, não fizemos. Então Jesus está dizendo: olha, não adianta colocar vinho novo em odres velhos. Jesus está dizendo assim: tudo que vocês viram, tudo que vocês já viveram comigo, vivenciaram, não pode agora se tornar meramente num ato do passado em que vocês voltam para como se fosse
resolver a frustração que vocês estão sentindo. Então existe um grande perigo nesse tempo. Eu ouvi hoje que o Ministério da Saúde disse que nós possivelmente levaremos 16 meses para que todos sejam, 70% da população seja vacinada. E aí a gente pode pensar assim, poxa, eu pensei que em 2021 ia mudar o ano, ia vir a vacina e tudo ia passar. Não. Nós ainda não vimos que tudo está passando, né? Nós precisamos ter a compreensão de que está ruim e pode piorar. Aí você fala assim, pastora, que é isso? Falar que pode piorar? Pode piorar, mas eu quero te dizer que se piorar é porque o novo de Deus ainda não veio sobre as nossas vidas, mas virá. É porque ainda não passou a noite, o dia ainda não chegou, ainda não clareou, Jesus ainda não veio se encontrar conosco. E aí você diz assim, mas isso quer dizer que Jesus está longe? Não, Jesus está aqui conosco. Mas existem situações que Deus permite que nós passemos por ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho sofrido muito com alguns amigos meus que estão internados, que estão em estado gravíssimos, né? E às vezes é difícil a gente ouvir essas notícias, mas qual que é o meu socorro? O meu socorro é o Senhor que fez o céu e a terra e que não permitirá que os nossos pés vacilem, como não vacila aquele que nos guarda. Esse é o Deus que nós servimos. Ele deu, Ele tomou. Semana passada eu estava orando por 3 pessoas especificamente. E das 3 pessoas, tinha uma que estava melhor. Os outros 2 estão numa situação de grande risco de perder a vida. E esse que estava melhor, a saturação dele estava boa. Ele só estava um pouco agitado quando os médicos tentavam tirar algumas medicações, ele se agitava e acabava que os médicos voltavam com a medicação. E aí, né, eu continuei orando por ele. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que quem faleceu foi aquele que estava melhorzinho. Os outros 2 que estão correndo um grande risco de vida continuam vivos. E enquanto estão vivos, há esperança. Nós vamos continuar orando. Então, quando eles estavam aqui, sabe, nessa situação, eles não conseguiram reconhecer Jesus como aquele que era o Salvador, o amigo constante, fiel e leal. Então, se piorou, pode ter certeza, é porque ainda não clareou. A noite ainda está na nossa vida. Mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos deixa sozinhos. E no versículo 5 e 6, Jesus faz uma pergunta para eles. Vocês têm peixe aí? E eles dizem, não, nós não temos. Quando Jesus fez essa pergunta uma vez para eles, quando eles estavam com uma multidão e Jesus precisava alimentar a multidão, eles disseram assim, né? Foi Filipe, né? Filipe ou André, gente? Agora eu tô confundida, tá? Vocês não reparam, não. Mas um dos 2, acho que foi André, né? Que foi lá e voltou com 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus fez ali uma grande multiplicação, um milagre.
Agora, aqui quando Jesus pergunta para ele, vocês têm peixe aí? Não foi nem, né? Não houve busca, não houve procura, não houve nada. Mas Jesus, na sua grande misericórdia que ele tem conosco, o que ele faz? Ele diz assim, olha, faz o seguinte, pega o barco, volta com o barco e lança a rede à direita do barco. E lá vocês vão achar peixe. E eles obedeceram, mesmo não ainda entendendo que era Jesus. Existem situações na sua vida que você não vai entender de imediato que é Jesus que está ordenando. Você não vai entender imediatamente. Isso talvez traga assim um sentimento, poxa, será que eu devo fazer? Será que eu não devo? Mas nós precisamos continuar obedecendo, a gente precisa continuar vivendo. Eu imagino que eles devem ter pensado, foi a noite inteira mesmo, né? Se a gente jogar a rede um pouquinho mais, não vai fazer tanta diferença assim, não é? É como a gente faz, né? Já fiz isso daqui, né? Já fiz aquilo. Se eu fizer mais uma tentativa, né? Qual a diferença? A diferença, amados, é que quando Jesus, ele traz uma palavra, sabe, que aquece o nosso coração, nós podemos até estarmos frustrados, mas a nossa sinceridade diante de Deus nos levará a lugares muito mais altos e aonde ele vai declarar uma palavra de vitória para a nossa vida. E essa palavra de vitória, ela não será jogada em vão, ela será lançada para aqueles que obedecem. E a frustração, ela pode nos deixar mais humildes, pode nos deixar mais criativos, mais resilientes, buscar novos caminhos, porque isso também pode acontecer. A gente começa a buscar caminhos que antes nós não buscaríamos, né? Mas aqueles que obedecem verão o milagre do Senhor. E é interessante que eles não tinham nada, né? O texto diz que eles não tinham peixe nenhum, mas diz aqui que era tanto peixe que eles não podiam puxar, né, a rede tão grande que era a quantidade de peixe. Só que tem uma coisa assim tremenda nesse texto que eu amo profundamente, que no versículo 9, quando eles chegaram com o barco cheio de peixe, o que eles viram? Jesus já estava lá com peixes e com pães. Olha só, gente, eles foram buscar o peixe e quando eles voltaram, Jesus já tinha peixe pronto para eles comer. Isso é maravilhoso. Quando nós estamos frustrados, desanimados, nos sentindo fracassados, Deus está fazendo algo incrível, algo totalmente novo para nós. E o nosso Deus é Deus que faz coisas novas todos os dias. Em Apocalipse 21:1 diz isso, que Deus faz novas todas as coisas. O Senhor, ele faz isso novo. Isaías também, profeta, anunciando, né, o que Deus faz na nossa vida. Será que isso é suficiente para nós? Porque para mim isso é suficiente. Enquanto eu estou trazendo os meus peixinhos, Jesus já está com um peixe pronto, com um pão pronto, sabe? Com a brasa lá acesa e dizendo aqui, ó, enquanto você foi buscar, eu já estou com tudo aqui. Sabe, isso é tremendo. Esse é um milagre de Deus para a nossa vida, sabe? Para trazer sobre nós paixão por Ele, sabe? Rendição do nosso coração totalmente na presença dEle.